Olá, seja muito bem-vindo ao canal Devocional da Esperança. Hoje, vamos nos aprofundar em um tema poderoso que não apenas tocará sua alma, mas também reacenderá sua fé. Prepare-se para uma jornada transformadora através das Escrituras, onde analisaremos a impactante mensagem de esperança encontrada em Daniel 3. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que elevará sua conexão espiritual a novos patamares. O capítulo 3 de Daniel nos apresenta a extraordinária história de Sadraque, Mesaque e Abednego, três jovens que encararam uma das provas de fé mais desafiadoras da Bíblia. Para entender a profundidade desta narrativa, precisamos situar a história em seu contexto histórico. Estamos na Babilônia, sob o domínio do rei Nabucodonosor, um governante cuja ambição e sede de controle o levaram a erguer uma colossal estátua de ouro, medindo aproximadamente 27 metros de altura, virando-se um símbolo opressor de sua vontade. Essa estátua não era apenas uma representação de riqueza material, mas sim um simbolismo do poder absoluto e da influência religiosa que o rei queria exercer sobre seu povo. O decreto do rei era claro e intransigente. Todos deveriam se prostrar diante da estátua e adorar lá, de modo a evitar consequências severas, como a execução em uma fornalha ardente. A crescente pressão psicológica sobre Sadraque, Mesaque e Abednego em um ambiente hostil e desafiador testou não apenas suas vidas, mas também sua integridade espiritual. Imagine o peso dessa decisão. Qual seria a sua escolha se todas as suas convicções e fé estivessem ameaçadas de tal forma? Como você reagiria sob essa pressão extrema? Diante de tal cenário aterrorizante, a resposta desses jovens hebreus se destacou como um potente testemunho de coragem e fé. Confrontados face a face pelo próprio Nabucodonosor, afirmaram: "Não precisamos te responder sobre esse assunto. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, ele nos livrará da fornalha ardente. E se não o fizer, não vamos servir a seus deuses, nem adorar a estátua que levantaste." Ao analisarmos essa declaração, percebemos que ela não é uma simples resposta de desobediência. É uma poderosa e ousada demonstração de fé. Eles não apenas desobedeceram ao rei, mas também reafirmaram a primazia de sua adoração ao verdadeiro Deus. Esta é uma lição valiosa. Quanto estamos dispostos a sacrificar por nossa fé? Como lidamos com as circunstâncias que desafiam as nossas crenças mais profundas? Quando refletimos sobre o ato de adoração, é essencial considerar o que realmente é significativo em nossas vidas. Sadraque, Mesaque e Abednego entenderam que adorar ao verdadeiro Deus era mais importante do que a preservação da própria vida. Essa disposição para entregar tudo por suas crenças nos leva a questionar nossas próprias prioridades. Estamos dispostos a permanecer firmes em meio a adversidades que desafiam nossos valores? Como podemos nos fortalecer espiritualmente em um mundo que frequentemente é indiferente ou até hostil à nossa fé? Além da coragem, a narrativa de Daniel 3 também ilustra a proteção contínua de Deus e a sua presença em momentos difíceis. Ao serem lançados na fornalha ardente, um milagre incrível ocorreu. Eles emergiram ilesos. Não havia marcas nem cheiro de fumaça, o que essa ocorrência monumental nos ensina sobre a proteção divina. Este momento ressoa como um poderoso lembrete de que Deus nunca nos abandona em tempos de crise e que Ele está sempre presente, mesmo nas situações mais desesperadoras. A visão de um quarto homem na fornalha, descrito como semelhante ao Filho dos deuses, simboliza essa proteção. Para nós, isso é um consolo inigualável, reafirmando que, mesmo nas provações mais intensas, nunca estaremos sozinhos. Neste vídeo, enquanto exploramos mais a fundo o conteúdo de Daniel 3, vamos entender que a esperança é um antídoto poderoso contra o medo e a incerteza.
Como cristãos, somos convidados a enfrentar nossos desafios com a certeza de que Deus está ao nosso lado, assim como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Isto não é apenas uma lição de história, mas um chamado para que cada um de nós adote posturas de fé, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. A esperança, alimentada pela fé, torna-se um pilar inabalável que nos sustenta. Prepare-se para mergulhar em mais lições profundas e reflexões significativas que esta história recheada de significado tem a nos oferecer ao longo deste vídeo. Vamos explorar mais de perto a fascinante e poderosa história de Daniel 3, onde a fé inabalável de Sadraque, Mesaque e Abednego brilha intensamente, mesmo sob pressão extrema. Este relato transcende uma simples narrativa histórica. É uma fonte rica de lições práticas sobre como enfrentar as adversidades no cotidiano, mantendo esperança viva e fortalecida. Quando o rei Nabucodonosor ordenou que todos adorassem a sua estátua de ouro, Sadraque, Mesaque e Abednego foram confrontados com uma situação angustiante. A recusa em se prostrar diante da imagem não foi um ato de rebeldia impulsiva, mas uma escolha decidida baseada em sua profunda fé em Deus. Suas palavras: "O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha, e mesmo que não o faça, não vamos servir a seus deuses nem adorar a estátua de ouro", ecoam com uma sinceridade e coragem inacreditáveis. Este compromisso profundo nos leva a uma reflexão poderosa. O que realmente nos mantém firmes em nossa fé quando as circunstâncias são adversas? A resistência e determinação desses jovens são um exemplo que nos instiga a explorar a profundidade da nossa própria crença. Todos os dias somos confrontados com pressões que nos levam a abrir mão dos nossos valores e princípios. Essas pressões podem surgir em diversas áreas da vida, no ambiente de trabalho competitivo, em círculos sociais que não compreendem ou apoiam nossa fé, ou em dilemas éticos que testam as nossas convicções. Para enfrentar esses desafios, é necessário reafirmar que a verdadeira coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir mesmo diante do medo. Uma força que pode ser alimentada por práticas espirituais consistentes, como a oração diária e a leitura da Palavra de Deus. Construir um alicerce espiritual sólido é essencial para nos mantermos firmes quando as tempestades da vida surgem. Outro aspecto vital desta narrativa é a ininterrupta presença de Deus na fornalha. Quando Nabucodonosor olhou dentro da fornalha, não viu apenas os 3 jovens. Ele presenciou uma quarta figura, semelhante a um filho dos deuses. Isso reforça a ideia de que nunca estamos sozinhos em nossas adversidades. Em nossos próprios momentos de fornalhas ardentes, ter a certeza de que Deus caminha ao nosso lado se torna uma fonte imensurável de conforto e esperança. Precisamos nos perguntar: estamos atentos à presença de Deus em nossas vidas? Ou frequentemente nos deixamos levar pelo desespero e pela solidão? Além disso, a transformação provocada por essa experiência não afetou apenas os jovens, mas também impactou de forma decisiva o próprio Nabucodonosor. Após testemunhar o poder de Deus, o rei proclamou que ninguém poderia falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa mudança de coração ilustra que nossas atitudes diante das dificuldades transcendem nossas próprias vidas e têm o potencial de influenciar aqueles ao nosso redor. Ao enfrentarmos adversidades com coragem e fé, podemos nos tornar testemunhas vivas do amor e da grandeza de Deus. O quanto nosso testemunho brilha para aqueles que nos rodeiam, mesmo em meio às nossas lutas difíceis. Devemos aprender a enfrentar nossas tribulações com a mesma determinação e firmeza que esses jovens demonstraram. A certeza de que Deus pode nos salvar deve ser acompanhada da disposição de adorá-lo, independentemente de sua resposta às nossas orações. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um poderoso lembrete de que, mesmo nas chamas da vida, podemos encontrar esperança e resiliência. O valor deles ao resistir à pressão externa nos oferece uma oportunidade para repensar como nos posicionamos diante dos desafios que encontramos diariamente.
Como podemos adaptar a coragem dos jovens heróis da fé para motivar nossas próprias vidas? Que nós possamos sempre buscar essa força interior capaz de nos sustentar enquanto seguimos em nossa jornada espiritual. À medida que avançamos em nossa meditação sobre Daniel 3, é crucial captar que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego não é apenas um relato do passado. É uma rica demonstração de fé robusta e resistência diante de situações quase insuperáveis. Sua recusa em adorar a estátua de Nabucodonosor não apenas revela a força de suas convicções, mas também ensina que a verdadeira fé se manifesta e se fortalece no fogo das provações. Eles mostraram uma confiança absoluta em Deus, e sua poderosa declaração ainda ecoa. Ele pode nos livrar, mas se não o fizer, não serviremos a seus deuses. Essa afirmação, carregada de intenção, nos lembra que uma fé genuína não é uma garantia de que escaparemos das dificuldades, mas um compromisso de seguir a Deus independentemente das circunstâncias. Como podemos aplicar essas lições fundamentais em nossas vidas? Primeiramente, é essencial cultivar uma fé inabalável. Ter fé não significa viver sem dúvidas. Significa escolher acreditar mesmo quando tudo ao nosso redor parece sombrio. Esse compromisso exige um esforço intencional para construir um relacionamento pessoal com Deus, por meio de oração constante, leitura da Bíblia e ações que reflitam nossos valores. Quanto tempo dedicamos a fortalecer nossa fé diariamente? Em segundo lugar, precisamos estar preparados para lidar com as consequências de nossas escolhas. Ser cristão em um mundo que frequentemente se opõe aos princípios de Deus pode nos levar a sentir isolamento ou até críticas severas. Contudo, recordar que Deus está conosco traz um conforto inestimável. A história nos ensina que Deus não promete a ausência de dificuldades, mas sua presença constante em cada passo desafiador. Estamos prontos para permanecer fiéis, mesmo quando as pressões sociais nos tentam a fazer o contrário? Outro aspecto fundamental dessa narrativa é o poder da unidade e apoio entre os crentes. A decisão conjunta de Sadraque, Mesaque e Abednego fortaleceu sua resolução. Em nossos momentos críticos, ter uma comunidade de apoio pode fazer toda a diferença. Cultivar laços sólidos com outros cristãos é crucial, pois o encorajamento mútuo serve como um combustível poderoso em tempos de crise espiritual. Estar entre aqueles que compartilham nossa fé nos proporciona pertencimento e força, mesmo nos dias mais desafiadores. Como podemos construir uma rede de apoio espiritual em nossas vidas? Além disso, não podemos esquecer a mensagem de esperança que se destaca da presença divina na fornalha. Quando os três foram lançados ao fogo, uma quarta figura apareceu ao lado deles, representando a eterna proteção de Deus. Esse símbolo poderoso nos lembrou que, mesmo em momentos de grande dificuldade, não estamos sozinhos. Temos um Deus que se importa e que está ao nosso lado, dando-nos fé e coragem quando mais precisamos. Estar ciente da presença de Deus em nossas vidas, especialmente em situações desafiadoras, é fundamental. Estamos atentos a essa presença transformadora que não nos deixa desamparados? Que esta mensagem de resiliência e esperança inspire e fortaleça sua fé, encorajando-o a permanecer firme em suas convicções e crenças, independentemente do que aconteça. Sua história é única, e suas experiências têm o potencial de impactar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos outros ao seu redor. A coragem demonstrada por Sadraque, Mesaque e Abednego serve como um exemplo luminoso para todos nós. Eles iluminam a escuridão com sua fé e presença, e seu testemunho nos incita a sermos igualmente audaciosos. Portanto, ao final desse vídeo, lembre-se, todos enfrentamos desafios, mas é a maneira como escolhemos responder a esses desafios que realmente define nossa fé.